nossa vida na Terra é estruturada em períodos. Cada etapa tem suas características. Na terceira idade, por exemplo, de forma mais intensa estão os cuidados com a saúde. Já a idade adulta foca seus projetos no trabalho ativo, no sustento próprio e da família. A fase da juventude, frequentemente tão vibrante e alegre, traz também inúmeros desafios. Conversar com jovens, ouvi-los com interesse e ofertar nossa experiência de vida com paciência, sem arrogância, vai construindo relacionamentos felizes entre as várias gerações que se completam na Terra. A doutrina espírita nos esclarece que os jovens são muito mais do que seres biológicos, resultados da hereditariedade e do ambiente que os cerca. São também seres espirituais, que trazem suas experiências elaboradas em outras vidas na Terra e também no mundo espiritual. O filósofo espírita Herculano Pires alerta que cada ser traz consigo para a existência os resultados de seu desenvolvimento anterior, que se encontram latentes no inconsciente, mas desde os primeiros anos de vida começam a revelar-se nas tendências e no conjunto das manifestações do seu temperamento. Cabe aos pais e educadores observar esses sinais e orientar o seu ajustamento às condições atuais. Como conhecer os nossos jovens? Qual o papel dos pais e dos educadores? O que podemos fazer para livrá-los da sedução dos vícios? O que fazer quando o jovem apresenta mediunidade? Para conversar conosco sobre este tema está aqui Sandra Moraes. Ela é expositora espírita e presidente da Federação Espírita Amazonense. Sandra, bem-vinda ao nosso programa. Obrigada pelo convite. Como conhecer os nossos jovens? É desafio, né? A gente que é mãe tem que ter aquele olho clínico, gente tem que ter tempo, tem que ter convivência. O que eu observo hoje no lar? A gente não tem mais tempo para o filho, acaba delegando a educação de filho para terceiros. E depois, quando começa a aparecer os problemas, a gente não sabe administrar. Tem que acompanhar o filho desde pequenino, observar as suas tendências, para ir dando a orientação e o direcionamento correto, e corrigindo, definindo direitos e deveres, estabelecendo limites, e estimulando aquilo que a criança já traz de bom, porque nós vamos ver que a criança, ela não é só o aqui e agora, né? Ela tem toda uma bagagem, uma história. Eu tenho 3 filhos diferentes, cada um eu tenho que lidar de um jeito. Então, para isso, eu preciso observar, para sentir, para perceber o jovem. Qual o papel atual dos pais e dos educadores? Gente, eu considero que o primeiro desafio dos pais é educar-se. Ele precisa educar dando o exemplo. Não adianta dizer, menina, não faz isso, não faz aquilo. Ele se torna um chato, sabe? Tem que ser uma conversa espontânea, frequente, toda hora, na convivência. Na hora da refeição eu converso com os filhos, vendo televisão eu converso com os filhos. E olha, o que me ajudou muito foi o fato de ser espírita. E a minha primeira atividade na casa espírita foi a evangelização. Então foi o que eu digo, o que me salvou como mãe, o que me ajudou, porque nós somos pais biológicos, mas não somos educadores. Onde é que a gente aprende sobre comportamento, sobre psicologia infantil, sobre o comportamento do jovem, não é? Que ele parece uma metamorfose, que a gente não sabe o que vai sair dali da adolescência. A gente não aprende isso em lugar nenhum. Então, eu tive o privilégio de aprender sobre psicologia infantil, as fases da criança, o comportamento na evangelização. E pude aplicar isso na prática com os meus filhos, na vivência. Sandra, o que nós podemos fazer para livrar os nossos jovens das drogas e dos demais vícios? Olha, isso é um trabalho de base. Primeiro tem que ser um trabalho preventivo. Se você começa desde cedo a conviver, a aninhar, a trabalhar o afeto, o sentimento, a amorosidade,
preencher aquele coração, ele não vai sentir o vazio que o jovem hoje no mundo sente. O que eu observo hoje na maioria dos lares, pelo menos as famílias que nós trabalhamos? As pessoas vivem, mas não convivem. Eles estão em casa, mas não têm qualidade de tempo na vivência em família. Cada um no seu quarto, cada um com a sua televisão, um sai, o filho está dormindo. Quando o filho chega, os pais estão dormindo, não tem convivência, não tem diálogo, não tem, portanto, oportunidade de orientação. Um exemplo que eu gostaria de dar, por exemplo, às vezes eu estou vendo filmes com meu filho, né? Hoje em dia está com 16 anos. Tenho filhas de 22 e 25, foi uma adolescência tranquila, não tive problemas, não fumam, não bebem, não tem esses vícios, bem orientados. Mas isso é convivência, a gente sai junto, tem lazer junto, vemos algumas coisas junto, começamos aquela censura desde muito cedo do que ver, né? Não encher a cabeça de lixo mental com alguns programas que não são muito bons. Então, hoje, eles têm essa autocensura. Nós selecionamos, bota colchonete no chão, pega uma caixa de sorvete e muito importante, quando eu estou vendo alguma coisa e que eu acho que não é uma boa influência, numa conversa muito espontânea eu vou dando orientações, alguns comportamentos indevidos, levianos e irresponsáveis, e eu digo assim sempre para eles, olha, por isso que a mamãe deu um tesouro de presente para vocês. Aí o Gustavo, quando a gente recebeu esse tesouro? Eu disse, quando eu dei aquelas duas frases, eu dei numa caixinha de presente. É uma frase de Paulo de Tarso que diz assim, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E aí a gente reflete sobre isso. E outra é uma frase de Jesus, a cada um segundo as suas obras. Então, desde pequeno, eu faço eles refletirem que as nossas ações têm consequências. E não ser aquele Maria vai com as outras que a gente diz, porque o grupo faz uma pressão social muito grande. Quando você participa da turma, do grupo, da tribo, eles têm os seus valores. Ou você está com eles, ou está contra eles. Então você tem que ter equilíbrio emocional, maturidade para se posicionar. Isso é bom para mim? Eu quero ter amizades desse tipo? Quais são as consequências da convivência com esse grupo? As influências que eles vão ter sobre mim? Então eu converso isso muito com o filho, para prevenir o problema. Começa a fumar, começa a tomar uma cervejinha, daqui a pouco está na maconha, daqui a pouco acaba lá no crack, nas drogas mais pesadas. É difícil. E o que fazer quando o problema já se instalou? Já se instalou, principalmente quando a gente se omite na educação dos filhos, depois vem as consequências, né? O filho já está no vício. Bom, eu como espírita, né, sugiro para os pais que nos procuram de fazer tratamentos simultâneos, tratamento espiritual, procura um psicoterapeuta, psicólogo, acompanhamento médico. Casos mais graves, tem que internar em clínica, fazer frentes simultâneas e, principalmente a família, procurar esses grupos de apoio, né, a esses dependentes químicos, porque eles precisam aprender a lidar com os problemas. E são pessoas experientes, que já tratam muitos anos de pessoas dependentes, né, de vários, de fumo, de bebida, de drogas e tudo, de orientar essa família em como lidar com o jovem para poder tirar ele do vício. Então a família também precisa de um apoio, Está precisa procurar para ela própria também Sim. condições para lidar com essa situação. Com certeza, porque o jovem ele está com a sua vontade comprometida. Gente, vício, né, já é aquela imperfeição cristalizada, cria dependência. Às vezes ele quer sair e não consegue. Tem que ter outras vontades agregadas junto a ele, estimulando para que ele saia daquele caminho, acerte o rumo novamente. O Clube de Arte é um projeto de amor que ampara obras sociais espalhadas por todo o Brasil. Uma das instituições amparadas é a Casa de Batuíra, no Rio de Janeiro. A Casa de Batuíra ampara famílias e idosos em risco social. Participe dessa obra de amor, associando o seu clube de arte. Você vai receber brindes mensais na forma de CDs, DVDs ou livros, mais a assinatura gratuita da revista Cultura Espírita. E você ainda ajuda na manutenção das obras sociais e dos projetos de divulgação da arte espírita. Na promoção de hoje, você se associa agora e recebe os brindes do mês, o CD Confia e a revista Cultura Espírita inteiramente grátis.
e só começa a contribuir em setembro. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou inscreva-se pelo site clubedearte.org.br. O Clube de Arte é a arte a serviço do bem.